Eu comecei na área em 2016, né? Então eu estava morando em São José do Rio Preto, que é interior aqui de São Paulo, e trabalhava, sempre trabalhei a vida toda com restaurante. Então a minha experiência, por que que eu falo isso? As pessoas acham que ela trabalhava com beleza já antes, e não. Então eu trabalhava na operação de restaurante. E aí, quando eu me mudei para São José do Rio Preto, em 2016, eu comecei a trabalhar numa clínica de estética. Tava lá 3 meses trabalhando e a profissional de sobrancelha pediu demissão, só que ficou um monte de cliente sem retoque, né? E é um trabalho que precisa de retoque. E aí eu falei, bom, ninguém estava conseguindo resolver, as clientes reclamando. Eu falei, bom, eu vou fazer esse curso e aí eu atendo todos os retoques e depois eu tiro o procedimento da clínica. Minha ideia era só apagar o fogo. E aí fui, fiz o curso, me apaixonei, voltei, comecei a atender as clientes, me apaixonei pelo trabalho de sobrancelha, de cuidar das pessoas, daquela coisa, não sei, foi muito louco, assim. E eu vi, tipo, uma oportunidade mesmo ali. Se encontrou ali. Eu falei, meu, é a minha chance de ser protagonista da minha história. Por quê? Porque eu venho de uma criação de pai e mãe com 5 irmãos, totalmente machista, violenta e onde a mulher, ela nasceu para ser dependente do marido, que era como minha mãe era. Mas eu via muita tristeza no olhar dela, por ser mãe só. E, tipo, ela abriu mão da vida dela inteira para ter que pedir dinheiro pro meu pai para comprar uma calcinha. Então, eu via isso dentro de casa. Eu falei, cara, não é isso que eu quero para mim. Só que eu segui o mesmo caminho dela. Então, como eu tive uma criação muito difícil de família, eu queria sair de casa. E como eu consegui sair de casa com 25 anos? Eu não tinha me formado em nada, eu não tinha, sabe, eu não tinha veia de profissionalismo para eu fazer algo da minha vida. E aí eu casei. Falei, bom, vou casar com Com alguém. 25 anos. Para sair de casa. Aí eu fui, casei e fui morar em São José do Rio Preto. E aí foi aí que eu fiquei totalmente dependente de novo, né? Porque eu trabalhava e o salário ia para a família e eu dependia dele direcionar esse dinheiro, que é o homem da família. Eu cresci com essa filosofia. E aí, quando eu comecei a fazer sobrancelha, eu falei, cara, a minha oportunidade de ter uma profissão e de ser protagonista da minha história e não depender de homem nenhum. Aí, tanto foi forte que depois de um ano eu me separei. Então, eu fui ganhando força fazendo o meu trabalho, não só evoluindo na técnica, mas ganhando força pessoal e empoderamento mesmo. E aí, depois de um ano, eu me separei e voltei a morar em São Paulo. Só que eu não tinha dinheiro nenhum. Isso já foi em 2017. Mas você já trabalhava com sobrancelha Já. nessa época? Sobrancelha. Então, eu voltei a morar tive uma filha com ele, voltei a morar em São Paulo dezembro de 2016, janeiro de 2017. Voltei com a minha filha pequena, ela tinha 2 anos, e aí voltei para casa dos meus pais, que era o meu maior pesadelo, e não tinha dinheiro, e estava com uma dívida de 95 mil, porque eu tinha essa dívida desde antes do meu casamento, porque foi acumulando. Quando eu trabalhava, eu tinha o meu dinheiro, pagava o meu cartão, pagava a parcela do meu carro. Só que quando eu saí, e aí eu falei, bom, eu quero sair de casa, deixa as dívidas. Isso nunca foi pago, que até não era obrigação de ninguém, era minha, né? Sim. E aí, mas eu voltei a morar em São Paulo sozinha, né? Sozinha, assim, eu e minha filha, sem apoio nenhum, nem financeiro, porque ele nunca ajudou em nada. E eu falei, cara, ferrou, porque assim, eu voltei a morar na casa do meu pai com a minha filha pequena, ele vai criar ela igual ele me criou, porque eu tenho que sair para trabalhar, então ela ficaria lá naquele, assim, Aquele ambiente que você já conhecia. um ambiente muito pesado, assim, e que graças a Deus eu me curei dessa dependência emocional também, porque eu acho que isso também é um processo. E é muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum, porque tem é um limbo, tipo, é uma coisa onde todo mundo se engana, todo mundo mente, aquela cultura da mentira, da manipulação. Isso tem muita família que é nessa crença e puxa a gente para baixo. Só que essa libertação também é difícil. Muito. A gente se sente culpado por conquistar o sucesso e eles não. Tipo, nossa, eu tenho tudo isso, tenho meu carro, viajo para onde eu quero, e eles não. E aí a gente não se sente merecedor, né? Aí vem a síndrome do impostor, né? Que todo mundo fala, que você acha que você tá errado, que coitado da sua família. E aí tem família também que se aproveita disso financeiramente, né? De sempre fazer um drama para conseguir dinheiro e vira uma prisão. É uma prisão. E para se libertar disso é bem difícil, assim. Principalmente pela culpa.
E aí eu comecei a trabalhar em São Paulo, então eu atendia, eu ia na casa da cliente, 6 horas da manhã atendia uma, terminava meia-noite, assim, eu ia indo de casa em casa. Isso em 2017 já. E aí eu fui juntando meu dinheiro, como eu não tinha gasto nenhum, quase, né? A não ser, tipo, eu cuido da sua filha, então eu pagava, mesmo Sim, internamente valor dentro de simbólico casa. ali E aí eu, depois de 3 meses, eu juntei e falei, não dá, e eu fui, aluguei um apartamento pequenininho, 40 metros, isso já em São Paulo, ali na Lorena, até era um prédio, foi uma oportunidade, assim, ali nos Jardins, inclusive. Na verdade, a sala tinha 30, aluguei um apartamento de 40 metros e uma sala muito próxima de 30 metros. Então, e a escola da minha filha, era um triângulo. Então, eu levava ela de manhã para a escola, ia para a sala que eu tinha uma maca, para fazer pra seu atender. trabalho de sobrancelha. Aí eu buscava ela na escola às 6 horas e voltava a atender com ela. Então, minha vida foi isso, assim, por algum tempo. E aí eu cresci muito, porque eu só trabalhava, eu não gastava, eu não saía, ninguém me via, ninguém sabia quem era a Natália, ninguém via a Natália. Eu só atendia. E é um trabalho, por exemplo, aí eu comecei a aumentar o meu valor, tipo R$ 500, R$ 800, R$ 900. E eu atendia 10 clientes por dia. Então, eu fui fazendo uma receita grande, sem custo, porque é um trabalho que é artístico, né? Então, Sim. ele é muito barato de custo, mas o valor é a arte da mão, é o artista. Exatamente. Tá, mas aí, como que... Só pra eu entender. Nesse processo, você já tava morando sozinho, já tava fazendo. E aí, você tava da estaca zero ali. Como é que você conseguiu os clientes? Como é que você conseguiu aumentar e foi melhorando e criando esse valor? Eu sempre postei um pouco da minha dor e da minha dificuldade. Quando eu morava em Rio Preto, eu já tinha feito o meu Instagram de sobrancelha. Natália Makeup, era antes o nome. E aí, eu já ia postando tal, e eu comecei a postar a dificuldade que eu passei. De sair de lá, voltar a morar de novo, recomeçar de novo, toda endividada. Agora do negativo, nem era do zero, então, era do negativo. E aí as pessoas, elas ficavam tipo, nossa, e elas começaram a seguir muito, foi criando uma legião, assim, de pessoas que gostavam de acompanhar. E aí quando eu vim morar em São Paulo, eu já tinha muita procura, tipo, veio fazer em São Paulo e tal. E aí eu abri minha agenda em São Paulo, então foi muito bom. Aí uma vez eu atendi, ainda muito pequena, eu atendi a mãe da Gabriela Pugliese. Sim. A Vera. E aí a Vera chegou em casa, tudo, e cara, a história que eu tenho com a Gabriela é de muita gratidão, porque a minha mãe em 2015 desapareceu. Eu nem trabalhava na área da beleza ainda. A minha mãe desapareceu em 2015, teve um surto, mas ela sumiu. Tipo, sumiu numa segunda, terça não apareceu, isso nunca aconteceu. Quarta não apareceu, a gente achou que ela tinha morrido, alguém tinha matado, sei lá. A gente foi nos IML, hospital, e ninguém achava minha mãe. Aí eu publiquei na internet e a Gabriela Pugliese repostou, sem nem me conhecer. Uau. E aí, porque ela me repostou, da Atena viu e falou, vou ir gravar uma matéria com a família de vocês para ajudar na busca da sua mãe. Aí até tem essa matéria no Datena, tipo... E aí acharam minha mãe indiana, tipo, 400 quilômetros de São Paulo, totalmente desnorteada. Ela teve um surto. Caralho, isso em 2015? 2015. E aí, tipo, eu falei, essa menina salvou a minha família, salvou minha mãe, a Gabriela. Porque se ela não tivesse postado... Talvez nem teria chegado Nem teria achado minha mãe. Talvez ela estivesse, tipo, uma indigente, sem memória, e ninguém ia saber dela. Hoje ela se recuperou só pra... Sim, ela se recuperou, sim. E aí, beleza, passou essa história, comecei a fazer sobrancelha e tal. Aí eu atendi a Vera. A mãe da Gabriela. Em 2017. E aí eu contei a história pra ela. Eu falei, olha, passa um recado pra Gabriela, eu sou muito grata, ela salvou a minha família. Eu contei essa história. Aí chegou na casa dela, ela contou pra Gabriela, elas choraram, super emocionadas. Uau. E aí a Gabriela postou, ainda era Snapchat na época, falou, gente, olha o trabalho dessa menina de sobrancelha e tal, lembra a mãe dela que sumiu, gente, agora ela tá fazendo um trabalho lindo, explodiu. Aí foi a primeira virada de chave do seu negócio. Isso depois de quanto tempo depois de você começar? Logo em 2017. Então, tinha dado um ano. Maio, não tinha dado um ano já de profissão, mas eu tava morando em São Paulo, 4 meses. Entendi. E aí, aí deu um boom, e aí eu já logo comecei a dar curso em junho. Aí você já aproveitou e já começou a ensinar o trabalho que você já estava fazendo. E aí era um trabalho muito rentável, porque eu cobrava, sei lá, 5, 6 mil num curso e tinha 15 alunas. Curso de 3 dias. E eu sozinha. E de forma presencial. De forma presencial.
E aí eu fui juntando tal, e aí eu comecei a me diferenciar no negócio. Tipo, todo mundo fazia a mesma coisa. Só que aí eu comecei a dar pijama para as minhas alunas em curso. Tipo, vocês vão fazer curso de pijama, porque é mais confortável, é igualdade, nenhuma é melhor que ninguém. Então eu usava pijama e dava um igual para elas. Uau. Daí que veio essa... Aí veio a história do pijama. Hoje todo mundo trabalha de pijama. Os meninos preferem usar polo e tal. Mas lá, quem quiser, tipo, tem o pijama para trabalhar. E todo mundo, a maioria, trabalha de pijama. Que da marca, né? Então, e aí isso virou uma puta diferenciação. Todo mundo queria vir fazer o curso por causa do pijama. Hoje o pijama é chamado de pijama mágico, porque ele tem essa coisa de vestir o pijama e se sentir um super herói. Sabe? Tipo, eu posso tudo, sabe? Criou realmente um conceito novo, assim, totalmente diferente do que tinha no mercado, né? Sim, hoje todo mundo que dá curso dá um conjuntinho, dá um scrub, tal, mas a ideia veio, tipo, da Natália Beauty. Então, eu fico feliz, né? No começo eu falava, estão copiando, mas hoje, tipo, eu fico feliz de ver que a gente inspirou um movimento gigante nessa área. E tem até uma frase muito célebre que diz algo relacionado, assim, ao lance da cópia, que é: a cópia é o elogio mais sincero que pode existir. Exato, né? Exato. E eu é isso, é o elogio mais sincero. E eu percebo que vocês são muito bons de branding. Tanto é que a marca virou meio que o seu sobrenome, né? É. Porque eu conhecia como Natália Beauty. E Natália Martins eu escutei no evento lá do João, que foi ninguém palestrar. conhece. E a portaria, a Natália Martins chegou. E eu até, Natália Martins? Quem é, né? Não, virou totalmente a Natália, assim. Hoje, eu personalizei muito a marca, né? Só que ela cresceu muito. Então, hoje a gente tem vários braços de empresa dentro da empresa. Então, tem braço curso presencial, tem braço curso online, tem braço produto, tem braço produto B2B, B2C. Então, tem 2 linhas. Tem várias collabs que a gente faz de pijama, de cappuccino, de, sei lá, a gente tá indo para um spa. Então, várias coisas que a Natália tem feito.